Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ensinar para vocês a como manusear uma memória RAM, a como instalar e desinstalar ela do seu computador e a como identificar ela para caso você queira trocar a memória do seu computador e não saiba, né, como descobrir qual o tipo de memória dele. Meu nome é Brenda e eu que vou acompanhar vocês aqui hoje. A gente vai começar retirando a tampa do computador e colocando a pulseira antistática para não ter o risco de queimar nenhum componente da sua máquina. Aí você vai colocar ela no seu braço bem justinha, não de uma maneira que incomode. Você vai pegar o jacarezinho ali da pulseira e vai conectar ele em qualquer ponta ali de metal do computador mesmo. Aí o primeiro passo que a gente vai fazer aqui no vídeo vai ser a desinstalação da memória. Do lado da memória tem duas travinhas brancas. Você vai pegar as duas ali simultaneamente e puxá-las para baixo, sem medo de quebrar, que é normal, é assim mesmo. Aí, depois que você puxar, a memória vai dar um saltinho e você vai pegar ela pela lateral. Não se pega a memória por baixo, né, onde ficam os dentinhos, nem possível, sempre pela lateral. Beleza, para identificar o tipo da memória, geralmente tem um adesivinho que fica, depende do lado, né, depende da memória. Geralmente pode ficar atrás ou na frente, mas na nossa memória do vídeo ali não tem esse adesivinho. Então a gente vai identificar o tipo da memória pelos dentinhos dela. A gente vai deixar uma fotinha aqui de como se identifica e uma fotinha de como é o adesivo, onde vai estar a descrição de todos os dados da sua memória para você identificar o tipo dela. A nossa memória, a gente identificou que ela é DDR3 pelo tipo dos dentinhos. E como descobrir qual que é o tipo de memória que você vai precisar para o seu computador? Você vai identificar o tipo de memória que você precisa a partir da sua placa-mãe. Você vai pesquisar qual o tipo de sua placa-mãe e a partir dela você vai descobrir os componentes. Assim, vendo a descrição lá da sua placa, você vai descobrir qual que é o tipo de memória que você vai precisar comprar. A partir do tipo de slot que sua placa-mãe tem também, dá para você identificar o tipo de memória. Ali, do mesmo jeitinho que a gente identifica a memória pelos dentes, você vai identificar qual tipo de memória que você vai precisar pelo slot. Do mesmo jeito, observando qual que é o tipo de encaixe dele. E por último, vamos para a nossa instalação de memória. Você vai achar a parte da sua memória que encaixa direitinho ali o pininho, o vão da memória, um pininho que fica ali entre os dentinhos. Vai procurar a parte que encaixa ali no slot com a memória e encaixar ali as laterais da memória no slot. Daí, você vai segurar as duas laterais da memória e pressionar as duas para baixo, sem medo de quebrar. Parece que vai quebrar, mas não vai quebrar não, pode ficar tranquilo. Você vai pressionar essas duas laterais para baixo e vai apertar e os pininhos vão subir automaticamente. E daí você só vai apertar eles para conferir que a memória está presa. E está feita a instalação. No vídeo a gente vai repetir o processo para você ver, olha. Vai identificar qual lado que tem o vão junto com o slot. Encaixa as laterais da memória e vai pressionar as bases dela, as bases superiores dela para baixo. Pressionada, você vai apertar sem medo, que não vai quebrar. E aí as travinhas laterais já vão subir automaticamente. Depois você só pressiona elas para travar de vez a memória, para não ter risco dela estar mal colocada, mal posicionada e não ter a conexão que precisa ter para ela funcionar ali na sua máquina. A gente mostra um exemplo ali de que você tem que olhar para qual lado certinho está o vão da sua memória, porque se você colocar do lado errado, provavelmente você vai quebrar a memória, o pino, o slot, tudo. Então você olha bem direitinho antes para qual lado você tem que colocar a memória e trava ela bonitinho.